Oi, vim aqui papear um pouco com vocês, porque eu tava refletindo muito aqui sobre esse meu ano de 2025, porque faltam apenas 3 meses para acabar o ano de 2025. E aí eu lembro que todo começo de ano a gente faz todo aquele ritual de colocar metas e tudo mais, e, né, pra ver se a gente cria coragem pra fazer alguma coisa. Então eu tava refletindo muito, assim, porque eu lembro que eu tinha feito, né, várias listinhas de coisas que eu ia fazer. Resumindo, não fiz quase nada. Mas também, gente, fiz muita coisa que não tava na lista. E assim, esse ano de 2025 pra mim, até o momento, tem sido um ano de muitos aprendizados. E eu quis vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês, né? Porque a vida, ela é assim, né? E esse ano de 2025, ele foi exatamente assim. Uma montanha russa. Uma hora eu tô bem, tô aqui em cima, outra hora eu tô mal, tô aqui embaixo. E tá tudo bem, porque é sobre isso mesmo. É sobre isso. E tá tudo bem, tá tudo normal. E esse ano, um dos aprendizados que eu tive, que eu vou compartilhar com vocês, algo até vergonhoso, mas tá tudo bem, vou compartilhar, porque esse canal é pra isso mesmo, né? Esse canal é pra falar o que tem que ser falado, é pra deixar, colocar minha essência toda pra fora e ser eu do começo ao fim, tá tudo bem também. Então, um dos aprendizados que eu tive esse ano é que tudo volta pra gente. E, gente, sério, não é uma palavra, uma frase clichê que eu vi na internet, que ai, que tudo volta, não. Foi exatamente na prática que esse ano me mostrou que realmente tudo volta. Acho que foi realmente um ano assim de lei do retorno, um ano assim para poder expandir a consciência e a observação. E observar, né? Foi um ano para mim literalmente disso. E confesso que eu amei. Amei, tô amando esse ano de 2025 porque me trouxe muitos aprendizados. Então vamos lá. Esse ano a vida me colocou exatamente nos lugares onde eu julguei, onde eu falei que comigo seria diferente. Se fosse comigo, eu faço diferente. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu agiria dessa forma. A vida me colocou exatamente na mesma situação de cada coisa que eu falei. Começando uma frase que eu falava muito. Gente do céu, que vergonha. É que eu falava assim, só não trabalha quem não quer. Porque aqui onde eu moro, tem muito... É fácil, assim, pra arrumar trabalho, sabe? Tem bastante trabalho, então aqui a gente usa muito isso. Ai, quem mora aqui só não trabalha porque não quer. E eu repetia isso, falava pra todo mundo. Quem ouvia desempregado, eu falava, não trabalha porque não quer. Meus vizinhos, meus parentes. Eu já só tava assinalada, não trabalha porque não quer, porque trabalho tem, que não sei o que lá, porque é preguiçosa, não sei o que. Gente, esse ano de 2025, vou te falar, foi babado pra isso, viu? Esse ano de 2025, a vida me colocou nessa mesma situação. Vamos ver então, Ariadne, se as pessoas não trabalham porque não quer, porque é preguiçosa. Gente, eu passei 9 meses desempregada. 9 meses desempregada. E é porque eu não queria trabalhar? Não. Era porque aonde eu colocava currículo, não me chamava. Tava tudo certo para dar certo, mas na hora não ia. Eu voltava para trás. Outra pessoa era contratada no meu lugar. Aparecia trabalho onde era praticamente trabalho escravo, né? Onde era muito trabalho para pouco salário. Ou então trabalhava todos os dias e a rotina com a minha filha não dava certo. Então assim, eu parei para pensar, eu falei, gente, tem algo aqui dentro da minha cabeça que precisa ser virado uma chave, que é aprender a se colocar no lugar das pessoas, sabe? E aprender que a vida de cada um é de um jeito. E esse ano esse ano a vida me ensinou exatamente isso.
Aprendi a se colocar no lugar das pessoas, a não julgar. Nem todo mundo é obrigado a trabalhar por um salário pequeno. Nem todo mundo quer trabalhar de domingo a domingo sem folga. Nem todo mundo quer um trabalho meia boca, entendeu? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aonde eu queria trabalhar não dava certo. O trabalho que aparecia era um trabalho onde o salário era mínimo. Eu não queria aceitar. E aí eu olhei, eu falei, ué, então eu sou preguiçosa por não aceitar esse trabalho? Então eu não trabalho porque não quer? Não é exatamente assim. E esse foi um dos aprendizados assim que eu vou levar assim pra minha vida. Eu agradeço muito por ele ter vindo, né, esse ano, esse aprendizado. E é algo que eu vou levar pra vida, que é a não julgar, a me colocar no lugar de outras pessoas. Esse ano foi um ano muito desafiador pra mim, mas de muitos aprendizados, né? E outra coisa que eu aprendi esse ano também, que foi uma viradinha de chave na minha vida. Gente, eu comecei a ter terapia depois que eu comecei a entender isso, né? Que é observar padrões repetitivos que eu tenho na minha vida. Isso foi uma grande virada de chave. E tá gravando esse vídeo também é uma grande virada de chave pra mim, porque eu observei, eu mesma, sozinha, observei que eu tinha um padrão repetitivo, de que tudo que eu começo, eu não levo pra frente, eu desisto no meio do caminho. Gente, eu já comecei tantas coisas na minha vida que vocês nem sabem. Eu comecei tantas coisas na minha vida que vocês nem sabem. Eu já... já vendi roupa em casa, desisti no meio do caminho. Eu já fiz artesanato, não quis mais. Eu já empreendi, tendo uma marmitaria que, por sinal, funcionava muito bem. A minha marmitaria funcionava muito bem. E mesmo assim eu escolhi desistir, porque, não é pra mim, não quero desistir. Eu tenho um canal monetizado de exercícios caseiros no TikTok, monetizado. E eu escolhi desistir, não quero mais, não é isso pra mim. E eu, né, sozinha, me observando, porque esse ano eu tô passando por um autoconhecimento, né, e eu me observando, eu percebi que eu tenho esse padrão, né, de tudo que eu começo, eu não termino. Tudo que eu começo, eu desisto no meio do caminho. E aí, observando isso, eu falei, o quê? Vou pra terapia, porque eu identifiquei esse padrão. E a terapia, gente do céu, a terapia é uma virada de chave na vida da gente, de verdade, porque a gente descobre, sabe, tantos bloqueios que a gente tem, a gente descobre padrões repetitivos que nem é nosso. Esse é um padrão que, inclusive, eu escutei da boca do meu pai, ele falando, depois que eu comecei a me observar, eu escutei da boca do meu pai, que ele tem esse mesmo padrão, de que tudo que ele começa, sem a gente conversar nada, gente, parece que a vida vai ligando os pontos assim, a gente vai falando, caraca, é isso mesmo. E aí, eu escutei da boca do meu pai, que ele tem esse mesmo padrão repetitivo de começa e nunca termina nada. Então, eu observando assim, eu falei, tá, então talvez pode ser um padrão repetitivo que eu trouxe dele, né, do meu pai. Talvez eu cresci vendo ele ser assim, porque realmente meu pai, ele é assim. Meu pai, ele, ele não é pedreiro, né, ele trabalha em condomínio como um porteiro, mas assim, constrói qualquer coisa do zero. Constrói qualquer coisa do zero. O que mandar ele fazer, ele faz. Só que em casa, eu cresci muito vendo isso. Que em casa, tipo, tudo que ele começava em casa, ele deixava pela metade. Ele deixava pela metade. Ele ia botar um piso, botava no quarto, a sala ficava faltando. Ele pintava a casa, pintava uma parede a outra. Vamos ver, o dia que der, eu termino de pintar. Então, eu cresci muito vendo isso. E eu fui ligando uns pontinhos dentro da minha cabeça. E aí eu descobri que talvez esse padrão repetitivo eu tenha trazido dele, porque eu cresci vendo ele começar as coisas e nunca terminar. E tá tudo bem. Talvez ele também cresceu dessa forma, vendo, sei lá, o pai, a mãe dele começando as coisas e não terminando, e aí vai passando de padrão em padrão. Mas, gente, o que eu quero falar aqui, a importância da gente quebrar. Então, assim, tudo que eu tô tentando fazer
hoje em dia é minha forçando, né? Sem muita cobrança, sem muito apego, sem muita, sabe? De uma forma leve. Mas assim, eu tô tentando, tudo que eu me propor a fazer, eu vou terminar. Por quê? Porque esse ciclo ele precisa ser quebrado. Não existe isso de começar a desistir no meio do caminho, parar. Não, vai até o final. Como a gente quer ter sucesso desse jeito? Tudo que a gente começa. E talvez se eu não tivesse desistido, aonde eu estaria? Então, assim, são coisas que é de se pensar, sabe? São coisas que é de se pensar. E esse ano eu trouxe isso muito como aprendizado também. E eu vou levar pra vida esse aprendizado. Vou levar, assim, pra vida. Vai comigo para todos os anos e é isso. Outra coisa também que eu tirei como lição é a gente tem muito medo de encerrar ciclos. E tem muitos ciclos falidos na nossa vida, assim, que a gente olha assim, é um relacionamento, é um trabalho, é sei lá o quê. Que a gente olha assim e a gente vê que já não. Tipo, cara, isso aqui já não tem mais solução. Mesmo assim a gente fica preso, a gente fica se segurando pra não encerrar esse ciclo. Gente, isso é um atraso de vida. Eu, depois que eu decidi a encerrar a marmitaria, aqui, onde estava me fazendo muito mal, mas antes disso encerrar, era a única fonte de renda minha e do meu esposo. Era a única fonte de renda que a gente não tinha mais de onde vir dinheiro. E assim, eu sofri muito, foram assim, 3 anos muito sofridos, porque era algo que eu tava fazendo que eu não me conectava muito, era tipo, muito sobrecarregado pra mim, era muito sobrecarregado e mexeu muito com a minha cabeça, isso. E aí, depois que eu decidi encerrar, que eu coloquei na minha cabeça, eu vou encerrar independente de qualquer coisa, gente, apareceu tantas oportunidades boas na minha vida, sabe, trabalho leve, onde eu gosto de estar com pessoas que eu gosto de estar. E aí eu percebi que o quê? A minha vida começou a fluir naturalmente, porque quando a gente deixa aquilo que é pesado para trás e a gente foca em coisas leves, que a gente gosta, que nos faz bem, é automático, parece que a vida, as coisas vai se encaixando, sabe? As coisas vai se encaixando, os quebra-cabeça da vida vai se encaixando. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Você pode até fazer um teste aí. Quando a gente está em um relacionamento falido, em um trabalho que a gente não gosta, a gente tende a reclamar muito, a murmurar. E o que acaba acontecendo? A gente acaba atraindo muita energia negativa, muita coisa ruim para nossa vida. Exatamente por isso. E quando a gente encerra esse ciclo que a gente não gosta, a gente inicia um novo, mais próximo, mais abundante, melhor, conforme a gente também escolha com consciência, né, gente? A gente não vai sair do ruim e entrar no pior, né? A gente vai sair do ruim para poder entrar no melhor, tendo consciência das coisas. E esse foi uma das 3 coisas que eu aprendi nesse ano de 2025. E são 3 coisas assim que eu vou levar para minha vida. Espero de alguma forma poder contribuir, né, com esse aprendizado na vida de vocês. E se algum de vocês passa por isso, ou está passando, ou já aprendeu muitas lições na vida, comenta aqui embaixo também. E essa foi uma das 3 coisas que eu aprendi, mas tem muito mais. E conforme o tempo eu vou trazendo aqui pra vocês. E se vocês gostaram, vocês curte, comenta e se inscreve no canal. Beijo de luz.